Vocês estão felizes aqui? Como a irmã Amanda falou, nós estamos em uma quantidade, mínima de pessoas, mas onde o Espírito Santo de Deus está, a alegria, E como ela falou, os irmãos eles estão meio que no retiro, Mas eles estão em uma reunião lá na Penha, em um momento de comunhão com a liderança, E é um momento também de folga para os caras, Porque a semana é corrida, o mês é corrido, o ano é corrido, então é cansativo, É que nem se levantou uma vez um pastor e falou assim, irmãos, eu vou tirar férias, E aí o irmão lá no fundo falou assim, ó pastor, Satanás ele não tira férias não, E aí o pastor se levantou e falou assim, é por isso a vida dele é um inferno, eu vou tirar, Então é bom, que a gente, É bom que a gente tenha esse momento, para descansar, momento para descansar, nossas vidas, Porque precisamos, Assim como esse pastor falou, Por isso a vida do Satanás é um inferno, Então, é com muita alegria que eu trago a palavra do Senhor nessa noite. E há 2 semanas atrás, Deus estava ministrando no meu coração a respeito dessa palavra, Antes do irmão Ezequias falar, nós tivemos aqui todo início de mês, todo primeiro na real do mês, nós temos aqui um momento de vigília, Nós iniciamos às 10 horas da noite e vamos até meia-noite, E o primeiro final de semana que tivemos foi um momento de vigília, E Deus falou muito forte essa palavra no meu coração, sabe? Estava passando por um momento da minha vida que, sabe, meus amados, eu acho que não é só eu não, sabe? Eu acho que é todos que passam por um momento assim que às vezes a gente até acha que Deus nos deixou, E vem aquele momento de angústia, aquele momento de aperto no nosso coração, E naquele dia eu nem ia vir na vigília, Eu estava cansado, eu tinha saído com a Natália naquele dia. E eu falei, não, eu vou, Porque eu creio, que assim como a irmã Lucy orou aqui, Se fosse pelas nossas vontades, nós não estaríamos aqui, Num frio gostoso desse, num tempo tão bom, Assistir uma Netflix, Mas nós estamos aqui para adorar o santo, dos santos, E naquela noite ali, Deus falou muito forte no meu coração a respeito da graça dele, sobre as nossas vidas, O Du ministrando aquela música de André Aquino, que fala sobre a graça de Deus, que basta para nossas vidas, E eu não sei se é só eu, mas quando eu gosto de uma música, é o mês todo tocando. E aí tá finalizando a música, eu boto pro início de novo, tá ligado? Porque é assim, se eu gosto da música, E nesse domingo, por fim, finalizou, o louvor com essa música, E durante a semana, nós temos um encontro nas casas e os irmãos aqui que não conhecem ainda muito o nosso trabalho, a gente tem uns encontros nas casas que a gente se reúne, fala a respeito da palavra e nós colocamos uma música para tocar. E essa música falou realmente da graça, E eu falei, a Natália até falou, ô amor, tu adivinha qual é a música que vai tocar? E eu falei, qual? Ela, a graça. Eu falei, ó, Senhor, fala comigo, E eu queria ler lá com os irmãos, lá em 2 Coríntios 12. Irmãos, encontrar aí 2 Coríntios 12, versículo 7. O irmão já colocou ali e fala assim, ó. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Queria que os irmãos curvassem a cabeça para a gente dar um momento de oração. Porque orar nunca é demais, né, amado? Amém? Senhor Deus, Pai, aqui estamos, ó Deus, com a Tua palavra, Deus, nessa noite, Deus. Que o Espírito Santo venha nos revelar, Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui realmente, Deus, pois é um propósito do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós cremos que o Senhor tem muito a falar conosco nessa noite, Deus. Que realmente venhamos entender a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado por mais esse momento, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha direcionar cada palavra, Deus. Que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite e nos trazer transformação para nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, meus amados, aqui quem está falando a respeito desse texto aqui, desse versículo, é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele se via em um momento de fraqueza na vida dele, né? E ali ele fala, né, que o espinho na carne, né? Ele fala que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, né? E o interessante é que nós conhecemos a história de Paulo, né? Paulo foi um mensageiro de Cristo que levou à frente o evangelho dele, o evangelho de Cristo, né? E nós sabemos que Paulo era um homem forte, era um homem que realmente ele entendeu o propósito dele, e a gente vê que o apóstolo Paulo, ele não era um homem, tipo, que qualquer situação ele se via fraco, né? Mas aqui nesse momento ele está falando de algo na vida dele que ele queria que Deus o tirasse, né? E ali o Senhor fala, né? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Paulo, ele estava se sentindo fraco por aquela situação na vida dele, né? E nós vemos, cara, que o apóstolo Paulo, ele era um cara de Deus mesmo. Sabe por quê, mano? Porque quem está na prisão e fala para os manos lá de fora, fala assim, alegre-se, né? Alegre-se. Não, né? Tipo assim, é muito mais fácil quem está aqui fora e falar para nós assim, mano, alegre-se. Mas quem está preso, velho, está lá dentro da cadeia e chegar e falar para nós, alegre-se, né? Alegre-se. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele era um cara forte, né? Não era qualquer situação que vinha e enfraquecia o apóstolo Paulo, né? A gente vê nas cartas que ele escreveu, ele ficou sete vezes, ele foi preso por amor a Cristo. A palavra de Deus fala, né? E relata, né, uma história que Paulo foi preso pelos romanos e Paulo estava indo, né, preso no navio, né, e veio sobre eles um vento contrário e tudo mais, e Paulo fala para os camaradas falando assim, galera, eu acho que é melhor que a gente se alimente, né? E os caras não deram ouvido para Paulo, né? E começaram aquela jornada, continuaram a jornada, e os caras começou a levantar um vento contrário, e Paulo estava preso no navio, e Paulo falou assim, né, viu que os camaradas deles estavam com medo daquele navio naufragar, né, e Paulo fala assim, calma meus amigos, né, não temas, né, nada acontecerá com nós nesse momento, né, apenas o navio vai naufragar, mas todos nós vamos sair daqui vivos, né, e Paulo estava preso no barco, gente. Os caras disseram, esse bicho aí é doido, né? Esse bicho é doido, ele está preso e está falando para nós que ninguém vai morrer. Eu acho que
Se o barco naufragar, o primeiro a morrer vai ser ele, porque ele está preso. Então, assim, a gente vê, né, que Paulo, e aí se cumpriu aquilo que Paulo falou, né, o barco veio, naufragou, e aí os caras falaram assim, ó, vamos matar todos os caras que estão presos. E um dos carcereiros falou assim, não vamos fazer isso, mas também para que não viesse a matar o apóstolo Paulo, né? Então, e daí aconteceu que eles soltaram, né? Os caras que estavam presos, quem sabia nadar já se jogou no mar, e eles foram parar numa ilha, né? Interessante é que quando eles pararam na ilha, olha como que estava a situação. Era de noite, mano, tava frio, os caras estavam molhados. Então, tipo assim, era uma situação de que, tipo assim, o apóstolo Paulo estava passando pelo momento de dificuldade tremenda, né? O cara estava preso, o barco naufragou, ele chegou na ilha e o que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele foi pegar uns gravetos lá, né? Para pegar e botar fogo, né? É o que aconteceu, eu acho, né? E aí vem uma cobra e morde a mão de Paulo. E aí o cara já tá, né? Tá preso. O barco naufragou. O cara tá na zica, sabe? E aí os caras vê, e aí o Paulo tá aqui, né? A cobra tá aqui mordendo a mão de Paulo, né? E Paulo tá aqui, ó. E aí os caras vê assim, meu, esse bicho aí tá numa zica danada, né? O cara acabou de sair, né? Não foi morto pelo mar, mas vai ser morto pela víbora, né? E aí Paulo bate aqui a mão, né? Joga a cobra, e aí os caras ficam esperando, né? Ah, daqui a pouco ele vai morrer, né? Daqui a pouco ele vai começar a inchar. Passou-se o tempo e nada aconteceu com o Paulo. E aí os cara falam até assim, meu, esse cara aí é um Deus. Os caras falaram, né? Porque não aconteceu nada. Então a gente vê que na trajetória de Paulo ele era um homem forte, certo? E aqui quando a gente traz essa palavra aqui em 2 Coríntios, que Paulo ele está pedindo, né? Para que Deus o tirasse algo da vida dele que deixava ele fraco, né? Fala aqui, ó. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, em tudo, né? E aí o apóstolo Paulo fala, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nesse momento aqui, o apóstolo Paulo, ele entendeu, né? Porque ele estava pedindo, ele pediu por 3 vezes que Deus o tirasse aquela coisa da vida de Paulo, né? E aí Deus chegou e falou para Paulo, eu tenho algo melhor para ti, eu não vou tirar isso da tua vida. Eu vou dizer algo para ti que é melhor, ele fala, né? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquela situação que Paulo vivia, era uma situação para que ele viesse a guerrear, para que ele realmente não viesse a se gloriar nas situações dele, né? Porque Paulo era um homem de Deus, né? Aqui antes desse verso aqui, ele fala que as visões e revelações do Senhor, né? Ele fala sobre as revelações que ele teve do Senhor, né? Então, se Paulo não tivesse essa situação na vida dele, Paulo talvez até vinha a se gloriar. Poxa, eu sou um homem de Deus, eu recebo várias revelações, mas aquela coisa ali veio na... Ah, tá um eco aqui, tá? Ou não? Tá normal o som? Tá, né? Beleza. Então, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo... Amém, galera? Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele era um homem forte, né? Mas Deus falou para ele, né? A minha graça é o que basta para você. E eu falei que nesse tempo aí eu estava com o coração meio apertado, sabe? Porque alguns irmãos que me conhecem, eu passei por alguns momentos aqui em Luiz Alves, né? Eu vim para Luiz Alves em 2013
e por meio de futebol e tudo mais. E aqui eu joguei no clube de Luiz Alves por uns 6 anos, né? E nesse meio tempo eu me encontrei com Cristo, né? Numas férias que eu fui no Maranhão. E continuamente, todo final de ano eu ia para o Maranhão, né? Por conta que eu jogava, os caras pagavam minha passagem, eu ia, né? E daí eu larguei, né? Deus me encontrou, pois a palavra dele diz que não foi nós que escolhemos eles, mas ele que nos escolheu. E ali ele me encontrou, né? Eu tive um encontro com Deus. Encontrei minha esposa, Natália. E nessa semana nós fizemos 3 anos de casados, né? Glória a Deus. E eu não estava com o meu coração apertado por conta dessa situação de comemorar o meu casamento, né? Mas eu me lembrei que fazia 3 anos que eu estava sem ver minha mãe, né? E a gente estava comemorando o Dia das Mães, né? Esse foi domingo agora, né? E eu estava sem minha mãe aqui para poder comemorar, né? Esse momento com ela, né? E eu estava com meu coração angustiado, velho. Falei, poxa, minha mãe tá lá, né? É um momento que eu podia estar aproveitando, né? E Deus, ele fala para mim, né, que ele me colocou nessa cidade, na cidade de Luiz Alves, pois ele tem algo melhor para mim, sabe? Ele tem um propósito na minha vida sobre essa cidade, né? E quando eu estava nessa angústia eu estava meio até reclamando, sabe? Eu falei, pô, Senhor, né? E o Senhor fala para mim, né? A minha graça te basta, né? E às vezes nós precisamos passar por momentos, sabe, de fraquezas para que algo em nossas vidas venha a crescer, mas não a crescer para nós mesmos, mas crescer para os irmãos, sabe? Porque o maior exemplo de todos foi Jesus Cristo, sabe? A palavra de Deus diz lá em Filipenses, deixa eu ler com vocês. Lá em Filipenses 2, 5, 8, fala aqui, ó. Filipenses 2, 5, 8 fala assim, ó. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? A palavra de Deus diz aqui que ele se humilhou, né? Tornando-se obediente até a morte de cruz, né? Então Jesus, ele foi obediente, sabe? Ele se humilhou para que ele fosse exaltado, sabe? Sabe, meus amados, hoje em dia a gente passa por várias situações no dia a dia e às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, sabe? E essa palavra do apóstolo Paulo, né, que ele fala, né, que ele ia começar a se fortalecer nos insultos, nas perseguições, nas tribulações, porque, mano, a gente trabalha, a gente tem o nosso dia a dia com pessoas, nós ficamos muitas das vezes até cabreiros, sabe? A gente fica numa angústia, às vezes, de tais coisas, mas a palavra de Deus diz que
é na fraqueza que o poder se aperfeiçoa. Então, quando aqui ele fala, né, o exemplo de Cristo na humilhação, né? Ele está falando do exemplo de Cristo que ele se humilhou, né, para que ele fosse exaltado. Ele fala assim, ó, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha que bênção, mano, que glória, sabe? Fala sobre se humilhar. E também podemos ver ali quando Jesus, ele, antes de iniciar o seu ministério, né? Ele passa por um momento por um jejum de 40 dias e sem comer, sem fazer nada, nego. Então o homem estava fraco. A palavra de Deus diz que ele se fez como nós, né? Então o homem, Jesus, ele veio e se humilhou e se fez como nós, né? Então a palavra de Deus diz, né, que o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas das vezes nós jejuamos para que a nossa carnalidade venha a se enfraquecer, né? Para que espiritualmente a gente venha a se fortalecer. Então a gente tem que começar a entender isso, sabe? Que muitas das vezes é em nossas fraquezas que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. E sabe? E realmente se aperfeiçoa, mano. Porque quando eu recebi a palavra do Senhor sobre a minha vida, eu tenho a minha mãe, sim, né? Eu poderia estar com ela sim nesse momento, sabe? Mas hoje eu tenho minha esposa e Deus me uniu para um propósito maior, sabe? Nessa cidade. Mano, às vezes as pessoas falam assim, ah, cara, que destino da hora. O que aconteceu na minha vida, que destino o quê, velho? É propósito, tá ligado? Cara, em 2014, eu saí dessa cidade, eu pensei, cara, nunca mais eu vou ouvir falar de Luiz Alves. Em 2016 eu retornei para a cidade de Luiz Alves, tá ligado? E lá, meu cara, não, é só Deus mesmo, sabe? Deus pode fazer grandes coisas que a gente muitas das vezes não pensamos, né, que pode acontecer, né? Eu saí daqui, eu falei, nunca mais eu vou olhar esse horror de mato, tá ligado? E Deus, quando eu estava retornando para essa cidade, eu me lembrei, né? Que a palavra de Deus diz que antes de nós não completarmos o propósito qual Cristo nos chamou, Ele ia nos deixar em tal cidade, tá ligado? Então eu creio que a vida de cada irmão aqui nesse lugar é propósito, sabe? Tem irmão de Brasília, tem irmão de São Paulo, os irmãos são de Luiz Alves, né? Então tem irmãos ali da onde, João? Pernambuco também, lá do Maranhão, velho. Então Cristo nos chamou, sabe? Para vencer essas situações, né? Porque é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar, é o poder de Deus que vai se fortalecer em nossas vidas, né? E como diz o apóstolo Paulo, né, que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus, né? Então, é o poder de Deus que vai se aperfeiçoar, é o evangelho de Deus que vai se aperfeiçoar em nossas vidas. Porque quando realmente nós estamos fracos, né, nós tomamos atitudes que muitas das vezes, se a gente não tivesse passando por tal situação e a gente ia se acomodar, eu falei, né, quando eu pensei assim, eu falei, cara, eu estou tão longe da minha família está lá no Maranhão e eu estou aqui, só eu falo para a Natália, poxa, tá só eu aqui, minha esposa é daqui, né, então eu estou aqui com ela é minha família, e a igreja também é minha família, sabe? Então eu me fortaleço mais quando realmente eu entendo que, cara, eu tenho que fazer mais, porque minha mãe está lá longe, meu pai está lá longe, então eu estou aqui com o propósito qual Cristo me chamou, então eu tenho que fazer mais. Realmente, a palavra de Deus, ela se cumpre quando nós entendemos, né? Quando nós entendemos que realmente o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, né? Então o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, né, para a gente aqui a gente leu algumas situações que o apóstolo Paulo, ele viveu, né, e a gente realmente
olhou através da palavra do Senhor que o apóstolo Paulo ele era um homem forte, né? Cara, o homem que está preso, ele não deixava de falar do Evangelho. E muitas outras histórias que o apóstolo Paulo, ele viveu. Cara, lê sobre esse cara aqui. Jesus é a nossa maior inspiração que nós temos que viver. Mas o apóstolo Paulo também era um homem de Deus que realmente nos motiva a viver o Evangelho, tá ligado? Porque o apóstolo Paulo, cara, ele falava para as igrejas falando assim, ó, alegre-se, irmãos, porque eu estou aqui e agora eu estou pregando para os carcereiros. Agora os carcereiros da prisão, eles sabem o Evangelho de Cristo. Então ele estava usando uma fraqueza dele. Pô, o apóstolo Paulo, ele estava preso. O que nós, né? Eu digo por mim, cara, se eu tivesse preso lá numa situação daquela, eu ia falar, meu, que zica, né? Mas não, o apóstolo Paulo, ele falava assim, ó, galera, se alegrem. Agora é motivo dos carcereiros saber do Evangelho de Cristo, né? E ele estava se alegrando, né? E, mano, é muito top a história do apóstolo Paulo. E ele fala aqui, né? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, né? Meus amados, às vezes a gente vai passar por cada situação. A gente tem cada situação que nós guerreamos todos os dias. A minha luta, mano, talvez é diferente da tua luta, tá ligado? Mas isso também é para engrandecer o poder de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Não venha reclamar porque, cara, eu estou passando por tal luta, eu estou passando por tal prova, eu estou passando por dificuldades. Mano, que a gente venha entender que a graça de Deus nos basta, tá ligado? Porque, tipo assim, é realmente isso que a gente tem que viver, sabe? Eu não vou nem falar muito, foi me aberto aí para eu ficar até 1h da manhã falando. Então, meus amados, sabe, a gente fala que é tão simples, né? Mas a gente tem que entender, né? Que a graça de Deus nos basta em meio às dificuldades, em meio às situações que vivemos, distanciamento, sabe? Muitas das vezes Deus está usando esse momento de pandemia, sabe, para fortalecer as nossas vidas, sabe? Porque, mano, quantas pessoas estavam dispersas no mundo, quantas pessoas estavam lá fora, e quantas pessoas elas têm se voltado para Deus nesse momento, sabe? Porque realmente o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez pessoas perderam entes queridos, talvez pessoas se tiveram que passar por essa doença, e depois daquela situação elas realmente entenderam, né? Cara, agora eu estou forte porque eu tive que passar por essa fraqueza. Então, mano, se nós estamos passando por alguma situação hoje, sabe? Eu creio que assim como Jesus veio, a palavra dele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Jesus, ele foi humilhado para que hoje nós estivéssemos aqui, né? Se alegrando, adorando o santo nome dele. Então, sabe, mano, não fique cabreiro com a sua guerra que você vive, né? Todos nós passamos por situações todos os dias, mano. Então não fique cabreiro, sabe? A palavra de Deus hoje para a tua vida é que a graça de Deus basta para nós, né? Amém? Queria que os irmãos se levantassem para a gente estar finalizando. Tinha tantas outras coisas que eu poderia falar, se a irmã quiser ir lá no louvor, a irmã Amanda. E tinha tantas outras coisas que Deus tinha para falar no meu coração, sabe? Para eu transmitir para a igreja, mas eu acho, meus amados, que a gente tem que começar a entender a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sabe?
queria que você nesse momento tirasse um tempo de adoração ao nosso Deus, tirasse um tempo para entregar tudo para Ele, sabe? Porque nós verdadeiramente temos que entender que são em momentos de fraquezas, são em momentos de angústias, são em momentos no qual nós muitas das vezes não entendemos o trabalhar de Deus sobre nossas vidas. E é ali que Deus se aperfeiçoa, sabe? Talvez você esteja longe da família, talvez você perdeu algum ente querido, talvez você tenha alguma situação na sua vida que você pede por inúmeras vezes para que Deus tirasse aquilo ali da sua vida. Mas a palavra de Deus hoje nos diz que a graça dele nos basta. A graça de Deus nos basta. Então, quando entendemos isso através da palavra do Senhor, nós vamos começar a viver coisas extraordinárias. Que você tire esse momento com Deus, no seu lugar, da forma que você fala, porque falar com Deus é conversar, mano. Você tem momento que você fala, tem momento que você ouve. Muitas das vezes é que nem a gente fala muitas das vezes com nossos pais terrenos, né? Às vezes eu ligo para ele, muitas das vezes eu não tenho nem papo e ele fica 1 hora conversando comigo, sabe? Então, eu creio que nesse momento é momento de nós tirarmos um tempo com Deus, sabe? Entregarmos tudo a Ele nesse momento e confiarmos que realmente são em nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Que você do seu jeito, que você da sua forma, como você se sentir melhor, que você possa tirar esse tempo com Deus.